Eu acho que o som da gente tá cada vez mais virado pra bateria. E ao mesmo tempo o pessoal de fora viaja, né? Que eles chegam pra mim e falam, como que você consegue? Pra mim é mais fácil tocar isso do que eu querer tocar igual o cara do Metallica. Eu falo, não é como que eu consigo, meu. De onde que eu venho, todo mundo é baterista. Tá no sangue, tá no sangue. Ô Igor, eu fiquei surpresa, achei muito legal quando eu vi o teu convite de casamento. Quer dizer que roqueiro do Sepultura vai casar bacana, terno, casaca, gravata. A família tá crescendo, né? Sepultura agora já tem... Só falta o Paulo, que não tá casado ainda. Uhum. Eu tô aí, Júlio tô casando, Max já casou, Andréas, então tá crescendo cada vez mais a família. E você teve que se converter ao judaísmo pra casar? Eu tô fazendo um curso. Você tá fazendo? Tô. Como que é esse curso, assim? Tem alguém que te ajuda, alguém que assiste você, que te dá uma... Eles estão, é um caso meio que diferente do normal. Pelo fato de eu ter a banda e estar viajando. Uhum. Então, se eu morasse aqui, estivesse aqui direto, Uhum. eu ia ter que ir toda semana lá e conversar e entender mais. Então, a gente apresenta para eles o fato de eu estar viajando o tempo inteiro. Então, eles me dão as apostilas, eu dou uma lida, estudo, assim, tiro um monte de dúvida com a família da Mônica. Então, é meio que é diferente o meu caso. E depois tem uma sabatina, assim, eles te perguntam coisas? Porque eu tinha a impressão que essa coisa de você só pode se converter ou você só é judeu quando você nasce de mãe judia mesmo, né? Eu acho que hoje em dia tá um pouco mais aberto, né? Uhum. Então, tem esse lance. Eu acho que pra mim vai ser diferente por causa disso, por causa de eu ter a banda. Mas senão ia pegar mais um lance da prova, ter que fazer uma prova. Comigo eu já conversei, vai ser mais um banho, eles vão fazer um banho e eu vou estar convertido. Então é mais na confiança. Você vai ter que fazer circuncisão? Vou. É? Você tá com medo? Não, eu até no começo achei meio estranho, mas é legal. Porque aí você começa a entender o porquê das coisas, aí já de repente não... Não rola esse lance meio que medo, assim. Eu acho até interessante fazer, mesmo não convertendo. Eu entendi meio que mais por um lance de higiene. Uhum. Então eu achei legal. E hoje, se não tivesse que converter mais, eu faria mesmo assim. E tem alguma coisa dessa religião que atraiu você, assim, que você acha, pô, legal isso aqui? Tem. Quando eu comecei a namorar com a Mônica, eu sempre via ela. Eu acho que é um povo, o judeu é um povo muito sofrido, que por isso tem uma fé grande no que eles acreditam. Então eu acho isso legal. Eu, como perdi meio que crescendo em Belo Horizonte, indo em igreja, uma família católica, eu fui perdendo meio que o interesse pela igreja e cada vez mais me interessando mais eu e Deus. Então não era um lance que eu ir na igreja para rezar. Eu já não via aquilo como... Eu via muita gente ali que não estava lá para rezar nada, estava lá para paquerar. Uhum. Então eu comecei a ver um monte de coisa que eu não achava legal. Então quando a Mônica veio com o lance para converter, eu falei, tem a ver comigo. O meu lance é mais Deus mesmo. Não tem aquele lance de imagem, de santo. E as mulheres do Sepultura, como é que elas são, assim? Elas ajudam o Sepultura? Ajudam e atrapalham, né? Com toda... Sei lá, eu acho Ajuda mais ou atrapalha mais? Não, ajuda mais, com certeza. É, né? Porque é difícil. A gente viajando praticamente, faz quase 200 shows por ano quando a gente tá em turnê. Então tem que ter uma mulher ali. Não adianta querer, senão você fica louco. É meio difícil. Meus amigos são meio que só o Sepultura. E o pessoal que trabalha com a gente é meio que... São tipo irmãos a gente. Então não rola aquele lance meio que de trampo. Então o cara às vezes que vem trabalhar com Sepultura não é só um cara que sabe
fazer o trampo. É um cara que trabalha bem, que ao mesmo tempo eu posso desabafar com ele, sei lá, uma noite que eu não estiver legal. Então rola um lance de amizade, tem que ter. E eu acho que é importante ter também o lance das mulheres, para cada um da banda fugir do lance do Sepultura e ter a vida própria. E você e o Max, como que era em casa? Como é que começou? Quem começou a tocar? Você começou a tocar uma bateria primeiro, ele começou a escrever, a pegar um cabo de vassoura e mandar lá? É estranho, a gente fez sempre tudo junto, né, de moleque. A diferença da gente era só 1 ano. Então é meio que a gente gostava de futebol junto quando era pequeno, jogava junto. Então quando começou o lance de interessar por rock, um primo da gente levou a gente num show do Queen em 81. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Aí a gente, puta, ficou vidrado naquele lance, começamos a curtir rock. Aí eu já tocava bateria. Você já tocava, já? Mas eu tocava samba, eu ia em jogo de futebol, ficava tocando samba. Eu já sempre, desde molequinho, gostei de bateria. E o Max também. Só que aí ele teve que optar pela guitarra, que eu era muito melhor que ele na bateria. Ele ficou pra trás. Você lembra de você tocar assim com quantos anos? Tipo, 5, 6, assim, você já... 6. Eu lembro que meu pai levava a gente no jogo de futebol, aí eu levava comigo, assim, sei lá, uma caixa, entrava no meio da torcida, assim, tocando, e tinha uns puta cara muito grandes, uns negão, assim, eu olhava pra mim e falava, não acreditava, velho, um molequinho desse tamanho tocando, e eu levava legal pra caramba. Então já tinha esse lance, né? Você é... Qual é o teu time? Palmeiras. Você é Palmeiras. Eu e o Max. Tá. Mas lá em Belo Horizonte você não ia torcer pro Palmeiras, né? É estranho, porque minha mãe e meu pai, eles meio que... Minha mãe é mineira, e ela veio pra São Paulo, e ficou aqui morando a vida inteira. Aí conheceu meu pai, e a gente só foi pra Belo Horizonte pra nascer, porque minha avó, ela trabalhava no hospital, e naquela época minha mãe queria... Sabe, o médico dela era um médico desde quando ela era pequena, então ela quis ter a gente em Belo Horizonte, mas acho que depois de 2, 3 dias a gente estava de volta em São Paulo. Então o mineiro da gente é meio estranho. A gente só nasceu em Belo Horizonte, morou a vida inteira em São Paulo. Aí mudamos para Belo Horizonte mais no fim, assim. Ah, tá. E voltamos para lá. E foi aí que você conheceu, assim, porque a formação original da banda era diferente do que ela é agora, não é? Tinha o Jairo que tocava com a gente antes do Andréas, que formou a banda junto com a gente, sei lá, em 84, 85. E vocês eram, assim, tipo, amigos de colégio, de rua? Como que é? Era de colégio, mas, tipo, eu e o Max estudava, conhecia um cara que conhecia o Paulo. Aí a gente começou a se cruzar. E antes disso tinha uma galera que tocou com Sepultura. Que a gente não era nem banda, a gente só falava que tinha banda. Só pra, não, a gente tem uma banda. Mas tocar mesmo que é bom, a gente não tocava. E quem foi que apresentou, assim, o primeiro disco, assim, aquele que você falou, puta, eu quero fazer isso um dia, assim? Sei lá, um Pesadão, um Led Zeppelin, sei lá, um Black Sabbath. É estranho que a gente, desde moleque, sempre foi meio revoltado com tudo. Estudava em colégio militar, então era meio que queria o mais estranho, não queria o normal, sabe? Então, qualquer disco que a gente pegava, a gente procurava pelas coisas mais obscuras. Então, às vezes pegava um disco do Queen, gostava da música que todo mundo odiava, a gente gostava. Então, pegava um Black Sabbath e falava, puta, aquela música lenta é uma merda, né? Vamos escutar aquela que é mais pau. Então, sempre teve esse lance, mas é meio até que punk, né, que a gente tinha. Quer dizer que o Stairway to Heaven do Led Zeppelin, que todo mundo venerava, vocês... Não, a gente não gostava. Depois foi aprender a gostar. E você brigava muito com o Max? Continuo brigando, né? É aquele lance de irmão, né? Às vezes você não deixa passar batido uma coisa que você tá pensando. Então, sempre rola uns pau. De moleque a gente brigava muito. Né? Meu irmão, putz, fui o primeiro cara a quebrar o dente dele. Pela metade, assim. Então rolava altos pau. Né? E como você quebrou o dente dele? Putz, ele me deixou cego 2 dias. Ele tacou cal no meu olho. Então a gente, de moleque, era muito capeta, meu. Minha mãe tinha que encher a porrada na gente, velho. Manter ordem na casa. Então, meu, eu sempre tava arrumando. Ele tava almoçando, se de repente eu dava uma paulada na cabeça dele. Entrava, né? Meu, eu ia mó box. Então, de moleque, a gente já tem esse lance que a gente não conseguia ficar um sem o outro, mas ao mesmo tempo, meu, era pau direto. E a entrada nos Estados Unidos? Como é que foi? Eu li que teve o Max, parece que ele ganhou uma passagem de um amigo que trabalhava numa empresa aérea.
E aí ele foi lá, tal, terno. Rolou esse lance, foi em 86, a gente tinha acabado de lançar o Esquizofrenia. Aí tinha um cara trambiqueiro aqui em São Paulo, que propôs pro Max, falou, ó, se você me der, sei lá quantos discos, acho que eram 100 discos, pra eu vender nos Estados Unidos no Sepultura, eu consigo uma passagem pra você ir pra lá. Aí ele foi como se fosse funcionário da Panam. Então ele teve que ir de terno, cabelo preso, assim. E meio que no cambalacho, ele foi, levou os 100 discos pro cara, e levou mais uns 50 e deixou em um monte de gravadora em Nova York. Aí a gente ficou meio que esperando uma resposta, assim. Recebemos umas cartas. Aí a Roadrunner foi a que tinha uma proposta mais legal pra gente. E a primeira turnê de vocês que vocês fizeram, que foi que vocês abriram pra banda alemã Sodom? Rolou umas coisas esquisitas também nessa, né? Rolava uma ciumeira, porque a gente, primeira vez fora do Brasil, a gente tava com uma sede de tocar que, era inacreditável, né? Então, o primeiro show da gente, a gente já ficou de cara, foi em Viena. Então a gente chegou na Alemanha, viajou da Alemanha de ônibus até Viena. Aí chegamos em Viena, assim, a gente viu, tinha muito cara com a camisa de Sepultura. Antes do show, a gente, ficou de cara, falando, estamos ferrados. Tem um monte de gente pra ver a gente aqui. A gente achou que ia só pegar as galera que ia ver o Sodom e ia lá, Sepultura, vou ver qual que é dessa banda brasileira. Chegamos lá, já tinha, era grande o pessoal que seguia o Sepultura lá. E nisso começou a rolar uma ciumeira do Sodom com a gente, né, que eles começaram a ver que, a gente tava dando sangue ali e a gente sentia que eles tocando ao vivo, rolava meio que o lance de, tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu acabo, vou embora. E, querendo ou não, o público nota isso, né? Sabe? Então eles começaram a meio que tesourar a gente, um monte de coisa, pelo fato da gente estar arrepiando o show dos caras. Se eles tinham meio que um lance, que rolava entre eles, a gente que foi crescendo, meio que de ciumeira passou os caras querer mesmo que, puta, vamos tirar essa banda da tour, chegou a ser cogitado. Então, começou mais pro fim da turnê, já tava infernal o lance. Eles viraram pro Max uma vez e falaram, Max, se você não tomar banho, a gente vai te deixar aqui na estrada, sabe? Vocês ficavam sem tomar banho um tempão? Aí que rolou o lance, né, da gente não tomar banho. Aí o Max falou, achei o ponto fraco dos caras, então me pediram pra tomar banho. A gente falou, então agora vai ficar os 4 sem tomar banho até o fim da turnê, vamos atormentar esses caras. O inglês, essa altura aí, o inglês que vocês falavam já era legal, assim? Porque não era legal, era legal pra sobreviver, sabe? Dava pra falar legal, mas ao mesmo tempo tinha coisa que pegava, sabe? Pra pedir um rango, pra se comunicar com um fã, que a sintonia tava a mesma, a gente sabia o que tava falando, é fácil. Mas pra chegar pra uma pessoa e começar a conversar de um assunto totalmente diferente, era difícil. Como que você aprendeu a falar inglês? Eu peguei algumas aulas quando eu tava aqui, antes de turnê e tal. Só meio que uma base. Isso ajudou pra caramba depois. Às vezes o pessoal fala, pegar aula de inglês não dá pra nada. Mas é legal, eu lembrava de muita coisa na hora que eu tava conversando e tal. Mas o pegar o inglês mesmo foi na raça. Você traduzia a letra de música, essas coisas, ficava prestando atenção na letra? A gente fazia isso pra caramba desde pequeno, então o inglês pra gente era meio que... O lance de, da gente cantar em inglês já tinha meio que... Não era nem o lance, vamos vender lá fora aqui. Quando a gente começou a banda não existia isso, O sonho pra gente era tocar em São Paulo, sabe? Estando em Belo Horizonte, um dia a gente vai tocar em São Paulo, vai tocar no Rio. Então, o lance de cantar em inglês era um lance que a gente achava legal, que tinha a ver com a música da gente. Isso que eu ia te perguntar, como que era o público quando vocês tocavam aqui antes de ir pra lá? Era estranho, porque a gente sempre teve aqui um público muito forte no Brasil. Podia ser pouco, mas era forte. Né? Aí a gente começou a se ligar. Falar, a gente tem um público forte. Mas esse lance da imprensa, assim, a imprensa, a mídia começou a se ligar depois que vocês fizeram sucesso lá fora. Você acha que tem a ver isso, assim? Se vocês não tivessem feito esse puta sucesso lá fora, aqui dentro ia ser diferente? Eu acho que sim. Em termos de mídia, sim. Em termos de fã, não. Sabe? Então eu acho que chegou uma época que era legal gostar de Sepultura, pra mim, de falar que o disco era legal. Então era meio que, a gente achava legal, mas ao mesmo tempo sabia que não era uma coisa, verdadeira, né? Eles só estavam falando isso porque, uma revista inglesa super respeitada tava falando que Sepultura era demais. Então o cara olhava aquilo e falava, será que é mesmo? Então rolava meio que, sei lá, pra gente era diferente, né? A gente sempre via os fãs. E a mídia meio que vinha atrás da gente e a gente
sabe? Fazia o que tinha que fazer pra, manter o nome legal, mas entrava por aqui e saía por aqui. Né? Nunca teve esse lance, puta, do ego da gente, pô, tamo famoso lá fora, sabe? Nunca rolou isso. E para essas bandas aqui que fazem pesado mesmo aqui, você acha que para elas também é a mesma coisa, assim? Elas têm que acontecer lá fora para acontecer alguma coisa com elas aqui dentro? Eu acho que tá mudando bastante, né, o cenário aqui. E tem, putz, inclusive, bandas que começaram antes da gente, né, e tal, que não, até hoje não rolou nada com os caras. Eu acho que se eles, sei lá, uma revista de fora também falasse a mesma coisa deles, neguinho podia se interessar. Então eu acho que é por aí, é indo atrás, não pode sentar e ficar esperando que não vem, né? Então tem esse lance de ser, tocar em tudo quanto é buraco, sabe? Mesmo que você não tá ganhando grana, mas ao mesmo tempo você tá fazendo o seu lance, tá crescendo o nome. Então tem muita banda que senta e espera e depois reclama. Fala, pô, só acontece com Sepultura, sabe? Não é assim, a gente também foi atrás. E como que as bandas do mundo, assim, esse circo do rock, como que eles veem o Sepultura? A gente tem mais amigo que inimigo, podemos colocar assim. A gente faz mais amigo em turnê do que inimigo. Então eu acho que é legal, rola um respeito grande por eles. Pelo fato da gente ter saído do Brasil e estar competindo cara a cara com eles. Então rola, por enquanto rola mais respeito do que ciúmeira. Né? Vamos ver amanhã como é que vai estar. O Metallica, o que o Metallica acha do Sepultura? Pô, a gente tem um relacionamento com eles que é até meio que de amigo, assim, mas não chega a ser uma brodagem. Então a gente não tem ainda, sei lá, não tem a manha ainda de chegar pros caras e falar, vamos tocar junto, sabe? Que, sei lá, não rolou até hoje um convite, então a gente acha que os caras têm as razões deles. Então acho que o pessoal ainda tem um pouco medo de colocar uma banda brasileira ali pra fazer o que mesmo que fez com o Sodom, sabe? Então meio Metallica. O Pantera teve a manha de fazer isso. A última tour deles, eles convidaram a gente pra abrir, a gente e o Biohazard, que eram dois ali nomes do underground ali nos Estados Unidos que estavam crescendo mais. Então eles tiveram a manha de chegar e falar, essas duas bandas vão tocar com a gente. E vamos ver o que dá. Tanto os caras da banda viravam às vezes pra gente e falavam, putz, aí tá ferrado, cara. Depois de 2 puta show a gente vai entrar no palco, vamos ver o que vai dar. Se sobrou alguém em pé ainda na galera. E as bandas, assim, para uma banda não americana tocar nos Estados Unidos, porque na Europa é diferente, o público é garantido, as bandas aberto, também, né? é mais aberto. Agora, nos Estados Unidos é meio diferente isso, né? Rola, putz, é estranho. Rola meio que um bairrismo do americano, sabe? Dele querer, ver, sei lá, numa capa da revista um Pantera e não ver um Sepultura, que é meio que um produto deles, eles são meio que, ficam orgulhosos desse lance. Então a gente começou a notar, a gente achava que isso não tinha nada a ver. Aí com Chaos AD, que a gente achou que, ia pegar legal nos Estados Unidos, a gente começou a sentir esse lance, sabe? De uma revista a gente falar, estamos vendendo legal, vamos sair na capa da revista. Aí neguinho, não, tudo bem, ligava pra gente, aí no outro mês era uma banda americana que tava na capa. Então a gente começou a ver diferente esse lance. Inclusive o pessoal, tipo meio que rap, assim, que a gente começou a conviver lá, começou a falar isso pra gente. Falar, se liga, rola meio que um racismo aqui. Rola com a gente pelo fato da gente ser meio que diferente, a gente ser rap, ser preto e tá entrando na casa dos brancos. Então, pode se ligar que Sepultura pode rolar a mesma coisa. Ô Igor, você é considerado um dos 3 maiores bateristas do mundo, assim. Com certeza aqui no Brasil você sempre tá no primeiro lugar, assim. Qual é o seu truque, assim? Quantas horas por dia você ensaia? É difícil, putz, que eu não sei. Tem hora que eu vejo esse lance de ser considerado o melhor baterista e tem hora que eu vejo que é meio que o Sepultura tá em evidência e o pessoal vota meio que, quem que é o melhor baixista? É o Paulo, e o guitarrista é o Max, e o baterista é o Igor. Então às vezes eu percebo esse lance da evidência do Sepultura na votação e às vezes eu percebo do lance do pessoal tá falando, não, o cara é um puta batera mesmo. E de treinar, putz, eu treino mais com Sepultura. Só agora que eu consegui comprar uma bateria, que ela é eletrônica, então não faz barulho em casa, aí a Mônica não me bate.
Então, em casa agora eu tenho essa bateria que ela vai no fone, então eu posso treinar um pouco em casa. Pô, mas treinar mesmo, assim, é mais com Sepultura. E quantas horas por dia você costuma treinar, assim? Quer dizer, quando vocês estão ensaiando, né? Quando a gente está ensaiando, varia entre, sei lá, 4, 5 horas de ensaio por dia. Que é legal, putz, não tem coisa melhor pra mim. Descarrega tudo quanto é energia ali na bateria. Então, eu tenho esse lance de estar em turnê e tá sempre bem. Então, tem muito amigo meu que fala, pô, você acabou de vir numa turnê de 3 meses, você tá com a cara melhor do que quando você saiu, sabe? Eu estaria acabado. Aí eu falo, não, mas eu tenho esse lance de eu descarregar toda noite. Tudo que tá rolando comigo sai na bateria. Você toca descalço ainda? Agora eu tô tocando de tênis. É? É, porque tem um lance que tava machucando meu pé, que ficava muito suado, então escorregava, às vezes machucava o pé. Aí eu tô tocando um tênis bem fininho, que dá pra manter o mesmo clima que tá tocando descalço. Mas você tocou um tempão descalço, né? Descalço de meia, tudo quanto é. Já testei um monte de coisa. E o que você ouve em casa fora o metal? Rap, eu gosto bastante de rap. Gosto de... Tem uma banda japonesa, Kodo, que é só de, um instrumental de bateristas, que é legal pra caramba. Acho que eles já tiveram até no Brasil. Eles tocam aqueles tambores gigantes. E tem um lance que é, que vem meio que uma história da bateria que eu acho legal deles. Que já tem mais de, sei lá, 300 anos que tem a banda. Vai passando de pai pra filho, eles vão ensinando o moleque a tocar. Isso eu acho legal. É legal. E de rap, o que você ouve? Putz, eu gosto mais de, sei lá, meio que um gangster rap. Mais pesado, uma batida mais pesada. Eu não sou muito fã de R&B, esses negocinho mais leve, assim. Então, eu gosto, sei lá, Ice-T, Ice Cube, varia. Eu tenho visto bastante banda boa de rap aqui no Brasil também. Então, eu acho que é um lance que tá legal, tá crescendo. E tem meio que uma postura a ver com o metal. Lance de rua mesmo. Então, eu acho que quando eu tô em casa, assim, eu procuro escutar um lance que tá fugindo do Sepultura, mas ao mesmo tempo tem a ver, que me recompõe, assim, as energias. E o que você acha muito ruim, que você não ouve, mas assim, de jeito nenhum? Sertanejo, não gosto, odeio mesmo. E filme? Vocês fizeram a trilha sonora desse filme que vai estrear aqui no Brasil agora, o Tales from the Crypt? O Demon Knight que vocês fizeram, né? Isso. A gente ia participar de um monte de trilha sonora. E conforme vai pintando turnê, show, a gente tem que descartar um monte. A gente vai fazer, talvez faça The Crow, o Corvo, né? O 2. O 2 a gente vai fazer, inclusive eles estão querendo que a gente faça uma música que vai ser para teatro, eles vão fazer uma peça desse lance. Então a gente tá meio que afim de fazer isso aí. O resto, tá um lance nos Estados Unidos agora grande de trilha sonora, tá vendendo bastante CD. Então é meio que eu não considero muito que uma trilha sonora. É mais um CD do filme, sabe? Então ia ser legal você compor um lance pro filme, que tem a ver com o filme. Que não foi o caso desse que vocês fizeram, não, né? E da maioria dos CDs que estão saindo, eles estão pegando uma música legal daqui, outra dali, e colocando. Então, sei lá, eu não vejo muita graça nisso. Quem que escolheu a música pro Tales from the Crypt? Vocês ou eles? Tinha que ser uma música inédita, mais ou menos inédita, que não tinha saído lá. Então eles escolheram a Polícia. Esse lance de cinema tem a ver com Sepultura, assim, não tem? Vocês, tipo, se inspiravam um pouco em filme, alguma coisa? Pô, com certeza. Um dos meus hobbies preferidos também é ir no cinema. Quando eu tô em casa, em San Diego, ou então aqui, eu procuro sempre ir no cinema. Tem sempre uma coisa legal pra você ver. Você gosta de filme de terror? Não muito, eu gosto de filme, sei lá, tem alguns de terror que eu acho legal. Mas, tipo, Ketchup, assim, eu não acho legal. Não vejo graça. A gente também tava querendo uma vez fazer um projeto. Inclusive o Miranda tinha comentado com a gente que era um projeto pro Zé do Caixão. Que ele achava que Sepultura tinha que estar no meio. E eu sou fãzão do Zé do Caixão. Então talvez mais pra frente a gente vai fazer isso. Você já assistiu todos os filmes do Zé? Porque o Zé também tá no maior sucesso agora nos Estados Unidos. É, legal, meu. Eu converso com um monte de gente. O pessoal do Pantera, uma vez eles chegaram pra gente no meio do dia e falaram: meu, vocês conhecem o Coffin Joe? Eu falei, conheço. Eles falaram, a gente viu um filme dele ontem à noite no ônibus. E aí eles falaram que a melhor parte do filme é na hora que o Zé do Caixão fala: levante-se da sua sepultura. Aí os caras falaram, meu, o cara falou sepultura. Os caras vibraram, todo mundo, assim.
E vamos falar do próximo disco. Vocês vão entrar em estúdio agora em setembro? Eu acho que em setembro a gente já tá gravando. Tomara. Já tem alguma coisa assim do novo disco que você pode falar? A gente fez uma demo de 6 sons, que isso é tudo coisa nova. Então a gente ficou lá, depois que deu uma paradinha, começamos a ensaiar toda semana e saiu 6 músicas. Aí o Andrés teve que vir pra cá, que ele acabou de ter neném aí, a mulher dele, teve uma filhinha. Então a gente deu meio que um mês de descanso e também pra gente escutar o que tá rolando. Então a gente vai escutar essas músicas, ver se tem a ver mesmo e voltar e terminar o disco, fazer mais umas 6, 7 músicas e gravar. A tua bateria também, ela foi assim, ficando mais brasileira, né? No último disco e tal. Eu já ouvi alguma coisa sobre uma percussão paquistanesa. Tem alguma coisa assim? Como é que você vai misturar isso tudo? Putz, a gente tá querendo pegar o máximo de informação possível. Eu acho que o som da gente tá cada vez mais virado pra bateria. E no disco novo a gente vai tentar, não só ritmo brasileiro, mas misturar um monte de coisa louca. Principalmente percussão. Eu tô colocando os 4 da banda pra tocar junto comigo. Não só guitarra, mas eu ponho eles pra tocar bateria. Pra perder um pouco da banha também. E vamos falar dos projetos paralelos então, Igor. Você agora tá produzindo o Pariap, né? Como é que tá esse lance? Eles convidaram pra fazer o disco deles, pra fazer a produção. Aí eu achei legal o fato deles terem convidado e o fato também deles serem uma banda meio que pop, não é uma banda que tem na Praia do Sepultura. Isso daí foi um dos motivos que eu falei, vou fazer essa banda. Porque se fosse um lance de Sepultura, eu acho que não ia ter a ver, não ia ter graça no lance. Então eu falei, eu vou ver o que consigo fazer com uma banda pop. Colocar um pouco do power do Sepultura nisso. Então eu acho que, o resultado final, pelo que a gente tá vendo, a gente tá acabando de remixar aqui no Brasil e, putz, tá demais. E ainda na série desses projetos paralelos, você agora vai ter também como que a gente vai falar? Grife? Cavaleira. Isso. Cavaleira ou Você que desenha tudo? Eu comecei a ajudar bastante o Alberto, que faz a Vision. Então eu comecei a ajudar ele bastante no lance da Vision. Então eu trazia muita roupa de fora, dava um monte de ideia pra ele. Aí ele virou pra mim e falou, putz, desenha pra mim. Primeiro a ideia era fazer um lance, uma seleção da Vision by Igor. Que eu sempre gostei de roupa, de desenhar esses lances. Então eu falei, vamos fazer. Aí depois ele falou, não, vamos fazer um lance totalmente seu, você Cavaleira. Aí eu achei legal. Eu tá fazendo um lance também que é meio que uma terapia pra mim. Às vezes eu tô em casa, eu fico meio irrequieto, não tô tocando em turnê. Então eu vou desenho, mando pra ele, aí eu vejo alguém usando, é legal, é diferente. E que mais que você desenha, assim? Você falou que você gosta de desenhar, você faz capa de disco também, né? Faço, tô pintando, eu acabei de pintar um quadro também. Que agora os 3 do Sepultura estão disputando pra ver quem que vai ganhar o quadro. O Andrés é meu, o Max é meu, que eu mostrei uma Polaroid do quadro que eu pintei na minha casa. Mas você já fez vários quadros, esse não é o primeiro, né? Eu pintava mais quando era pequeno, que meu avô era pintor. Então ele ensinava a gente a pintar, ele dava umas canvas pra gente, a óleo, e a gente ficava pintando, eu e meu irmão. Então agora que eu voltei com esse lance, eu passei numa loja e vi e falei, puta, vou pintar um quadro. Então vamos falar do seu lado esportista. Tá bom. Que você faz skate e você faz surf. Você gosta de futebol? Eu andava de skate quando era menor. Inclusive me ferrei um monte de vezes, a banda me proibiu meio que andar de skate. Porque tinha show, tava com o braço quebrado, rolou uns lances desses. Aí meio que parei de andar de skate, eu surfo e agora eu tô com uma nova mania que eu tô viciado, que é snowboard, que é na neve. E é um lance legal também que eu consigo fazer junto com a Mônica, que eu ensinei meio que pra ela, então a gente faz junto. E vem cá, você acha que o Sepultura faria um acústico na MTV? O que você acha dessa ideia aí? A gente fez a Caiovas, que é uma das músicas do Chaos AD, a gente chegou a fazer pra MTV da Europa um lance meio que acústico, que foi super legal. Todo mundo achou legal? Vocês gostaram? Sepultura gostou? Gostamos pra caramba. Eu acho uma puta ideia. Assim. Se a gente fosse fazer, acho que a gente talvez fizesse um pouco diferente, não querendo fazer uma versão da música da gente ao vivo, talvez a gente fizesse um monte de música nova, sabe? Diferente, tipo a Caiovas, pra fazer num acústico. Não querer colocar Rise, música que já tem um clima diferente, e colocar ela acústica. E você acha que não tem a ver de jeito nenhum? Pode até ter, mas eu acho que ficaria mais legal a gente tentando fazer uma coisa diferente.
colocando, sei lá, fazer tipo 10 músicas que não tem nada a ver com Sepultura, pra ver um lado do Sepultura que ninguém conhece. Que o Andrés estuda bastante clássico. Ele toca quase 4 horas de violão por dia clássico. Pega aula, em todo lugar que ele vai ele tá pegando aula. Então acho que é um lado que ninguém conhece ainda. E pra terminar, o que você gravaria na sua Sepultura? Essa é brava, hein? Eu acho que gravaria que eu cheguei aqui com nada e tô indo embora feliz pra caramba. Só. Bom, muitíssimo obrigada.